Amém? Vamos lá? Preparados? Então nós vamos falar nessa terceira aula sobre a religião no Egito, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês, preste atenção. Tem algumas pessoas que estão pela primeira vez, estão de passagem, outras já acompanham, né, desde o começo. Eu falei para vocês que religião é um sistema construído pelo homem, não foi Deus que criou a religião, certo? Vocês entenderam isso? Não foi Deus que criou a religião. A religião é uma construção humana. Religião é um sistema construído pelo homem para controle. Toda pessoa religiosa ela é controlada. E os seus ídolos, os seus deuses, os seus heróis são a sua fonte de controle. Correto? Vamos pegar aqui, nos nossos dias atuais, o Islã, o islamismo, tá? Lá você vê que é muito rígido. Lá é um sistema teocrático. O Brasil é um sistema... Qual é o nosso sistema aqui, brasileiro? Democrático. Demos, né? Quer dizer povo em grego, tá? E cracia quer dizer governo, poder do povo, através dos seus representantes, né? Que você escolhe no voto. Você não escolheu lá, né? Você lembra da pessoa que você votou a última vez? Provavelmente não, né? Então, isso é um sistema democrático. Lá no Islã é teocrático, é Deus governando. Aí Deus escolhe o representante. Nós estamos com um problema aqui no nosso município. Você que votou no Crivella aí porque ele é crente. Ele é crente que está abafando, mas ele é um caos governando. Por quê? Votamos nele num sistema teocrático, como Deus escolhendo ele. Não, o cara pode ser crente ou não ser crente, ele tem que saber governar. Você entendeu? Nós misturamos a religião em tudo. Misturamos religião com política, misturamos religião com assuntos de trabalho, misturamos religiões. Não. Deus tem que estar em você. E esse Deus que está em você vai te dar equilíbrio para resolver a tua vida, para fazer as tuas coisas. Amém? Nós não podemos usar a religião, a Bíblia, todo esse sistema como uma forma de controle. Não, porque aí a gente quebra o livre-arbítrio dado por Deus. Deus ele é tão maravilhoso que ele sabia que ao construir o homem e dar a ele o sopro da sua própria divindade, ele estaria dando muito poder ao homem. Então ele fala, você é livre para decidir o que você quiser. Então, ou seja, nem eu que sou Deus quero controlar você. Mas o que o homem faz? O homem, sabendo dessa força, sabendo desse poder, cria sistemas de controle. Budismo, sistema de controle. Espiritismo, sistema de controle. Catolicismo, sistema de controle. E todos eles politeístas. Só existem 3 religiões, entre aspas, monoteístas, que tem só um Deus, que é o Islã, que é o judaísmo e o cristianismo, correto? O judaísmo é o Yahvé, o islamismo é Alá, que é o mesmo Deus, e o cristianismo, Jesus. Só que o catolicismo transformou o cristianismo numa religião politeísta. O que ele fez? Pegou um montão de gente e canonizou, transformou em santos. Então, o cristianismo católico não é mais mono, é politeísta. Porque o católico, ele crê em Deus, mas crê na Maria, crê em São Sebastião, crê em não sei o que, entendeu? Ele tem santo, ele tem figa, ele sincretizou a religião. Então ele é uma mistura de tudo. Então não faz parte mais do cristianismo puro. E eu posso afirmar a você que o catolicismo hoje não é um cristianismo puro. É só um cristianismo no nome. Como também igrejas que têm o nome de evangélicas, não são evangélicas, porque elas são sincréticas. O que é sincresia? Quem sabe aí? Eu já expliquei. O que é? Mistura de deuses, mistura do que tem numa religião, traz para cá. Mistura o que tem para lá, traz para cá. Certo? Vocês sabem que eu bato direto nisso aqui. Você sai daqui, anda aí alguns quilômetros, vai nessas igrejas que estão cheias, você ao sair da igreja, você recebe um saco de sal grosso.
Quando você entra, antes de entrar, você tem que comprar uma garrafinha d'água. Na televisão, venha usar a roupa sacerdotal que vai... Isso aí não é mais cristianismo. Isso já virou um sistema de controle. Ok, pastor, mas você está falando de história das religiões, hoje começando no Egito. Porque é no Egito que começa esse sistema de controle através da religião. As dinastias faraônicas duram 3.000 anos. Mas o Egito é mais antigo que isso. A cultura egípcia, ela é mais antiga que isso. Os faraós, eles vêm para dominar aquela terra que já está toda povoada. Os faraós, que era uma mistura de grandes famílias, o primeiro faraó se chamava Menes, e era uma mistura de grandes famílias, ricas, um patriarcado riquíssimo, misturado com homens ritualísticos, com sacerdotes, já com homens que sacrificavam, que entendiam que dava para somar uma coisa com a outra. Então vamos escolher um homem que seja uma mistura dos dois. Um patriarca, um líder, mas que ao mesmo tempo tenha o viés religioso. Junta num só. E o tempo foi cuidando do resto. Até que um primeiro, que é a primeira dinastia faraônica, 3.000 anos atrás, falei que o Egito é mais antigo que isso. O Egito tem pelos seus 6.000 anos, tá? E lá para o ano 3.000 a.C., esse homem já se assume como faraó e começa a determinar. Não tinha pirâmide, não tinha nada disso. Ele começa o ciclo dinástico dos faraós, que vai ser um ciclo muito bem sucedido, o mais antigo e o maior de todos. Não há civilização que durou, que perdurou tanto tempo como a egípcia. E eles falam, precisamos controlar o povo. O que nós vamos fazer? Vamos importar os deuses. Vamos pegar o Baal, sumério, cananeu. Vamos pegar os outros deuses africanos. Vamos pegar os deuses mais acima dos etruscos. Vamos pegar os deuses fenícios. Vamos pegar os deuses mais distantes. E vamos importar. E vamos dar um deus para cada um. A gente agrega ao povo e esse povo está na nossa mão. Bom, contei a história, agora vamos às provas documentais. Vamos lá. Primeiro, onde está o Egito? Primeira coisa, você sabe onde está o Egito? Está escrito aí, né? Tem gente que acha que a África é um país, tá, gente? A África não é um país, não. Ah, Deus, me leva para a África. Ok, para que lugar da África? A África é um continente, igual o nosso continente sul-americano. Ok? A América do Sul é um continente. Toda a América é um continente dividido em norte, centro e sul. Tá? E a África é um continente. Então eu estou mostrando para você. Dá para ver aí? Dá para ver, gente? Dá, Daisy, ok? Tá vendo lá em amarelo? Que mar é aquele em cima da África? Que mar é aquele lá? Aquele ponto azul lá? Que mar é aquele? Fala alto, gente. Hã? Eu falei para falar alto, está falando mais baixo? Vamos lá, fala alto. Hã? Subterrâneo? Em cima, gente. Eu vou ter que cortar isso na filmagem. Hã? Eu estou falando isso desde a primeira aula. Lá em cima na África. Ó, a África está cercada por mares, não está? O de cima, qual é? Fala o aluno do Pedro II. Não sabe? Mediterrâneo. Titânio. Tá igual o Grande Otelo na escolinha do Mediterrâneo, mas fala diferente. Titânio. Mediterrâneo. Então, é ali que tudo acontece. Tá? O mundo bíblico acontece em volta desse mar, que é o sul da Europa, que está lá em cima, que tem Roma, que tem Grécia. À direita, no bico ali, tá vendo? No bico direito do Egito, que está em amarelo, já é Israel.
Ensinei para vocês, minha mãe até perguntou semana passada, aquele azulzinho rasgado do lado direito, ali é um mar. Que mar é aquele? Vermelho. Mar Vermelho. Agora vocês falaram alto. Foi ali que Moisés passou. Ao lado esquerdo, todo azul, que mar é aquele? Que oceano é aquele? Não sabe? Hã? Vocês tomam banho nele aqui, ó, escondido aqui, ó, no Copacabana aqui, ó. Salete de vez em quando, bota o biquíni e vai lá. É o Oceano Atlântico, tá? E do lado direito é o mar, é o Oceano Índico, tá certo? Próximo. Então a gente lê a Bíblia e não tem noção de espaço. A pessoa lê a Bíblia, lê igual lê jornal. É legal quando você se situa, se contextualiza, pra você entender. Então aqui tem o mapa mundi, certo? Onde está o Egito, gente? Onde está em azul, olha lá. O Brasil está onde? Se vocês perceberem, eu tirei um mapa eurocentrista, né? A Europa, o que ela faz? Ela, numa questão psicográfica, você vê e aquilo entra no teu psicológico, o que ele faz? Ele bota a Europa no centro do mundo, como se fosse a mais importante. Então, o historiador, só para cortar essa gracinha, ele usa mapas onde a Europa não é o centro do mundo e realmente não é. Tá? Então, onde está em azul é a África. Olha, a Copa do Mundo é lá em cima, na Rússia. Austrália. Lembra que eu falei que a migração do homem é da esquerda para a direita? Na época do glacial, o gelo quebra aquilo ali. É mais difícil de passar. E o homem vem para cá. Essa corrida do homem para cá demora até 20 milhões de anos. Certo? Por isso que o homem vai mudando de cor. Nós somos a mesma espécie humana, mas de acordo com o clima, de acordo com o estreito da Terra, de acordo com a polaridade, com o sol, com a chuva, de acordo com aquilo que se come, com 20 milhões de anos a melanina vai se transformando. Aí o homem fica falando que um é mais importante, que isso tem nada a ver. Nós todos somos humanos. Próximo. Hoje eu estou bem didático, viu? Eu estou bem professorzinho hoje. Ó, vamos lá. Civilizações da antiguidade. Já acharam a África, né? Olha, as primeiras civilizações estão ali, ó. Você vê que ela não desce muito, porque para baixo é frio, para cima é frio. Então ela fica na metade do mundo ali, no nosso trópico aqui, ó. Na linha do Equador, que é onde você consegue plantar mais, onde tem água, né, abundância, onde você não morre de frio, nem de calor. Então você fica ali, ó, nessa meiuca. Dá para ver? E o mundo bíblico acontece aqui, ó. O mundo bíblico acontece aqui, ó. Eu falei aqui para vocês, na escola dominical do ano passado, sobre os apóstolos, lembra? Eu falei dos apóstolos, que eles vão até a Índia. Tem relatos, documentos de apóstolos que foram até a China. Passaram por aqui, pregando. A palavra de Deus foi espalhada. O mundo não se concentrou só nos 12 apóstolos, não. Eles foram para a China, foram para a Índia, foram embora. Tá? Eles iam preparando o caminho do Senhor, o caminho da palavra. Tá bom? Só para vocês entenderem o mapa, vai. Mesopotâmia e Egito. A Mesopotâmia mais antiga. A Mesopotâmia é a terra de Arão. Tá? A Mesopotâmia, ela dá origem a Jericó, uma das cidades mais antigas que tem. Data 8.000 anos. Por que era importante para Deus destruir Jericó? Porque estava quebrando um grande centro idólatra. Jericó não é... Eles podiam dar a volta e seguir em frente. Mas quando Josué entra na terra de Canaã, ele está entrando nessa região idólatra, construtora de deuses. E a primeira grande cidade, mais antiga e mais representativa, era Jericó. A Bíblia não fala por que destruir Jericó, mas a história fala.
Então vamos acabar com isso. Deus, eu vim aqui dizer para que eu vim. Vim tomar a terra e vim tomar conta dela e quero ser o Deus. Então derruba isso aí. Ou seja, quero avisar que eu estou chegando. Entendeu? Pode passar. A mesma. Vamos lá. O Egito. Isso é para me referenciar. Então é um país no norte da África. O rio Nilo é o maior do mundo? Hã? Depende. Depende de onde você está vendo. O Nilo é maior em extensão. O Amazonas é maior em volume de água. Mas em comprimento o Nilo é maior, porque ele corta a África inteira. Quase toda a África, né? Começa lá no Mediterrâneo e vem até aqui embaixo. Tá? Mas em tese é o segundo maior. Os núbios são os primeiros habitantes das terras do Egito. Os habitantes naturais. Primeiro o povo negro. Eles eram negros. Os primeiros documentos a respeito de homens negros são os núbios. Os primeiros faraós, inclusive Menes, pode ter sido um faraó negro. Ok? Como se sabe disso? Porque o primeiro historiador grego, chamado Heródoto, escreveu sobre eles. Ok? E eles eram um povo voltado para a arte. Muito da arte dos faraós, das pirâmides, de toda aquela arquitetura egípcia, vem dos núbios. Picasso, a maioria dos quadros de Picasso, que a gente vê no cubismo, dizem que ele inventou, mentira. Ele estudou os núbios, a arqueologia núbia, e ele descobriu artefatos cubistas. Ele simplesmente copiou. Então, quando uma pessoa está pagando $1 milhão por um quadro de Picasso, que foi o mestre das formas geométricas desenhadas, ok, muito bonito, mas ele não inventou aquilo. Ele foi numa arqueologia de 5.000 anos atrás e já havia cerâmicas aqui. E quando você vai num homem de 5.000 anos atrás, com cerâmicas perfeitas, vasos perfeitos, construções talhadas na rochas perfeitas, e quem constrói isso é o homem negro, o homem africano. Por que o homem branco da história aqui, ó, da Idade Média, e quando começa a escravizar o negro, qual é a legalidade que ele tem? Nenhuma. Ele simplesmente quer esconder da história que o homem negro descobriu o fogo. Fez as primeiras ferramentas, inventou a roda, as embarcações, a agricultura, as primeiras pirâmides, as primeiras cerâmicas, a metalurgia, o uso do ouro, a escrita, a fala, a oralidade, a música, a dança, o instrumento musical, vai embora. O homem negro. Porque negro não é cor, é ausência de cor. Então, quando a gente fala aquele homem de cor, está errado. Não existe cor negra. Negro ou preto é ausência de cor. Então, nós somos um bando de imbecis quando tratamos pessoas por cor. Está tudo errado. Você quebra esse paradigma. Então, os núbios foram os primeiros. O primeiro faraó data de 3.800 anos antes do nascimento de Jesus. Se nós formos contar hoje isso, dá praticamente o quê? 6.000 e poucos anos. Então, pensa, se você olha para trás, nós vamos falar de homens que viveram, em relação ao nosso tempo agora, 6.000 anos, gente. Quase 6.000 anos, né? Pensa. Nós estamos falando de pessoas que construíram pirâmides, que estão aí até hoje, que tinham matemática, astronomia. De onde vem esse poder? De onde vem essa capacidade? Foi Deus que deu isso para o homem. Só que pessoas mal intencionadas entendem que vale a pena guardar esse conhecimento para escravizar o outro. O que acontece no Brasil? Eu fui perguntar um dia para alguém aí, a pessoa ficou com raiva de mim. Eu falei, quem é mais importante, um pedreiro ou um médico? A pessoa falou assim, é lógico que é o médico. Eu falei, por quê? É porque ele estudou mais. Mas ele mora onde? Na rua? Eu moro, não sou médico, eu moro na rua e vou fazer uma cirurgia. É assim? Alguém teve que construir a casa dele, né? E esse papo aí é papo de comunista.
esse papo aí é de socialismo. Não, isso é um papo que vai acontecer no terceiro milênio aqui, quando Jesus reinar. Sabe o que ele vai fazer? Vai ser um sistema igualitário, ninguém mais importante que ninguém, nem por raça, nem por profissão, nem por nada. Por isso que a Bíblia diz, Deus não olha a aparência, Deus olha coração. Ninguém é mais importante. Aquele que estudou menos tem a mesma importância que aquele que estudou mais. Primeiro porque o ciclo da vida é igual. Segundo, um depende do outro. Em algum momento você vai precisar do outro. Certo? Mas, o que o homem faz? O homem estratifica isso. Ou seja, o homem cria hierarquia. Eu sou melhor do que você. Por quê? Ah, você é nordestino, eu não sou. Você é negro, eu não sou. Você sabe a oração do judeu? O pessoal que gosta muito de exaltar o judaísmo. Sabe qual é a oração do judeu? Quando ele chega com aquela barba grandona de frente. Isso eu posso falar porque eu já fui 5 vezes em Israel. 5 vezes. Fui e estudei. Ele chega de frente para o muro oriental, não se chama mais Muro das Lamentações, e ele, quando ele está fazendo a sua reza, primeira oração dele, Yahvé, obrigado por não ter nascido mulher e nem negro. Primeira oração do judeu. Nós vamos fazer festa do tabernáculo aqui, né? Mas o judaísmo é uma religião que vai levar eles para o inferno, tá, gente? Cuidado para você não ser um crente judaizante. Foi justamente o que aconteceu com Paulo. Quando Paulo ele assume o controle do cristianismo, né? Pedro morre e ele é um homem de frente, ele cuida de doutrinar o cristianismo. Porque eles ainda queriam matar bicho, eles ainda queriam viver como viviam os judeus desde o tempo de Moisés, dos Levíticos. Então nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque os judeus é estratificador. Eles se acham melhorzão. Eles se acham bonzão. Não todos, né? Mas 99,9%. Tornaram-se politeístas. Cultuaram centenas de deuses. Estão entendendo, gente? Quem está dormindo, está entendendo? Ok, então acorda, tá? Economia agrária e escravista. Desenvolveram agricultura, astronomia, matemática, engenharia, táticas de guerra. Sua cultura, está faltando um U aí, tá? Se espalhou pelo mundo, modificando as estruturas sociais da humanidade. O que eles fizeram agora aqui no Brasil? Estamos em 2018, tá? Isso vai ficar gravado aí, daqui a uns anos o pessoal vai querer saber onde eu estou. Estamos em 2018. Ano passado, Michel Temer assinou uma lei, tá? Uma diretriz de políticas públicas que tira do ensino público as matérias de História e Geografia. Então você que tem um filho que estuda em colégio público, ele não vai saber isso. Ele não vai estudar isso. Ele não vai compreender, não vai ter uma mente analítica, tá? Que compreende o porquê das coisas. Agora, o filho do rico vai ter história, porque o pai paga. E ele vai ter um conhecimento analítico, ou seja, ele vai fazer analogia. O que nós estamos fazendo aqui agora? Analogia. O porquê das coisas. Então a história te ensina a pensar, a entender, compreender. Quando você estuda história, você é um profeta que olha para o passado para explicar o presente. O profeta bíblico da revelação olha para o futuro, mas o homem da história, que procura conhecimento da verdade histórica, ele olha ao passado e explica o presente. Olha para a nossa sociedade. Se você vai, por exemplo, estuda a história do Brasil, ninguém gosta de estudar, porque isso é passado de pai para filho. Eu detesto a história do Brasil. Pensa, você detesta conhecer a si próprio e os próprios porquês da nossa sociedade, porque não gosta de ler. E quem não lê não pensa. Mas quando você vai e estuda a história do Brasil, quem é que estudava aqui na época do Império? Quem que estudava aqui no Brasil? Primeiro que a primeira faculdade que teve aqui foi quase em 1900, não tinha. Tinha que ir para Portugal estudar. Quem é que tinha dinheiro numa colônia para ir para Portugal, irmão? Fala aí. Só o filho dos senhores de engenho, que eram portugueses, tá? Ou filhos de portugueses.
filho de coronel. Ele ia estudar o que lá? Lei, ia estudar direito, certo? Era a matéria principal na faculdade de Coimbra. Quando ele voltava, ele assumia o lugar do pai. Ele sabia tudo, o povo todo analfabeto. Mas eu sou analfabeto e ganho um pedaço de pão e um copo de cachaça no final do dia, opa, já tá bom para mim. Ou o senhorzinho me deu uma casinha de palha lá atrás, no pântano. Opa, tá bom para mim, não tinha nada. Não tá bom? Ah, esse presidente que tá preso aí, ele roubava, mas fazia. Olha a nossa compreensão a respeito das coisas. Aí depois a gente quer chegar na igreja e quer arguir sobre Deus, quer falar de Deus, quer explicar as coisas, se ele não conhece nem a si próprio. Então nós precisamos ler muito a Bíblia, porque a Bíblia explica. Tá? Tudo que nós vamos falar, eu vou demorar umas 2 ou 3 aulas para falar de Egito, não tem como falar, é muita coisa. Tá? É um sistema construído de controle, e as pessoas que estudam o Egito, que estudam esses sistemas, vão implantar nas sociedades atuais. O que te faz pensar que no Brasil a gente ainda não é colônia? Me explica. O negro tem vez no Brasil se não tiver cota racial? Tem. A entrada dele na faculdade é fácil se ele não tiver uma cota racial? Fale aí para mim. Sabe quantas faculdades ingressam? Quantos negros ingressam na faculdade hoje, mesmo com cotas, no Brasil? 2%. 2%. E nós somos um país negro. Mais de 50% da população é negra. Na Bahia, 70% da população é negra. Sabe quantos governadores e prefeitos negros já tiveram lá? Chuta aí. Zerinho. O próprio povo negro vota no branco. O próprio povo negro continua votando nos filhos dos coronéis, nos netos, dos bisnetos, porque ainda não entenderam, não compreenderam. Martin Luther King, na década de 60, ele subiu no palanque e falou assim: nós seremos um país igual, entre negros e brancos. Foram lá e mataram ele. Pá! Só que ele deixou uma mensagem: não é na bala que vamos lutar. Onde que nós vamos lutar? Nas salas de aula. Em vez de você ir lá cheirar, em vez de você ir lá fumar crack, em vez de você ir lá jogar videogame, sambar e dançar funk, em vez de você ficar no WhatsApp, meu amigo, vai estudar. Aí hoje você vai aos Estados Unidos, como eu fui agora, meu amigo, os carros dos negros são mais bonitos que dos brancos. O esporte é dominado pelos negros. A música dominada pelos negros. Branco lá, se bobear, se vacilar, o negro chama outro, ó, vou chamar o meu irmão que é promotor, tá? Ele vai vir conversar com você. Aí vem. Lá, a primeira coisa que a gente aprende nos Estados Unidos, não fale nem em português, nem em espanhol a palavra negro. Se um negro escutar você falar negro, ele pode processar. Eu me senti ofendido. E eles sabem. Daniele viu isso lá, é uma verdade. A gente chega nos lugares, olha, não fala essa palavra aqui não. Porque aqui o couro come. Sabe por quê? Entenderam, compreenderam, evoluíram e agora, ó, aqui dentro é igual. Certo? E no Brasil? Sem comentar. Não é isso? Próximo. Então, olha como que era estratificado. Não é que o pessoal morava na pirâmide não, tá, gente? A pirâmide era uma câmara mortuária. A pirâmide era a tampa de um caixão. Faraó, no nível social, tá dando para ler aí? Sim ou não? Sim. Faraó era o soberano, o líder. Ele era considerado um deus. Abaixo dele, nobres e sacerdotes. Observa que o sacerdote, o homem do ritual, está sempre ali por cima.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não concordo pessoalmente com pastores, com líderes evangélicos, religiosos, de qualquer espécie envolvido com política. Porque em toda a história da humanidade, quando o governo se misturou com religião, foi para escravizar o povo. Sempre, em qualquer lugar da história. Então eu vou votar nele porque ele é uma bênção. Ele é uma bênção aqui. Quando ele sai dali, o bicho pega. Meu presente chegou? Já estava atrasado, hein? Já posso usar? Ih, rapaz. Tá pronto, né? Você já usou, né? Te autorizei a usar não, hein? Ah, garota, lá. Eu queria vermelha, você trouxe verde. Então vamos lá, vou estrear aqui. Isso aqui é sogro, um sogro desse. Ali, ó, Faraó. Gostei, ó. Pá. Agora quem estiver dormindo, não, vou jogar no olho assim, ó. Jesus voltou, não sou eu que estou aqui, ó. Ai, pastor, eu estava no culto, vi uma luz, era eu, irmão, aqui, ó. Faraó, os nobres, soldados, olha o exército aí, ó. Ah, seria tão bom se o regime militar voltasse. Não é bom não, tá? Não é muito bom não. Militarismo misturado com religião, isso é uma confusão. Quem tem que comandar é o povo. É o povo. É toda a sociedade pensando igualmente. Aí sim. Aí a maioria vai escolher. Certo? Escribas também tem a ver com... Eles não ensinam ninguém a ler. Eles falam a religião. Comerciantes, artesãos, camponeses e na base... Quem está lá na base? Agora, quem é que movimenta a economia? Quem movimenta a economia? É o burro de carga, é o que ganha um salário mínimo. É esse que movimenta a economia. Que acorda 4 horas da manhã, que trabalha o dia todo, que leva mais. Esse que movimenta a economia. Não é o que mora aqui em cima aqui da cobertura do leme, não. Aquilo ali está em cima. Mas quem trabalha, quem carrega a pedra, é o pobre, é o escravo. Próximo. Aí entra nesse sistema religioso. Por quê? Esse poder do faraó e dos escribas e do militar, esse poder vai existir para controlar quem está embaixo. Porque quem está em cima é meia dúzia. Faraó eram quantos? Quantos faraós que tinha? Um. A população em média 10 milhões. Um manda. Então, para você ver, a grande base trabalhando. Você acha que aquele povo construiu pirâmide de quê? 3 pessoas? Eu, pastor Ronaldo, Leandro, aqui atrás trabalhando? Não. Milhares de pessoas trabalhando dia e noite por anos. Mas eles trabalhavam por quê? O que eles ganhavam em troca? Quem sabe? Comida. Tudo bem, senão não tinha jeito. Não, sem comida... Mas eles esperavam algo mais. O egípcio venerava a vida após a morte. Então, todo aquele trabalho era a paga para entrar no Campos Elíseos. Tem um bairro aqui que se chama Campos Elíseos. Onde feito? Campos Elíseos é o nome que se dá ao local onde Osíris está, que é o deus principal deles. Então, você carregando pedra, de onde você acha que vem essa coisa de caminhar até Aparecida a pé? De onde você acha que vem esse negócio de subir escadaria da Penha de joelho? Isso é milenário, irmão, isso é pré-histórico. Certo? Ah, eu estou vivendo aqui nessa pobreza, mas eu sei que lá no final eu vou ter a minha recompensa. Banana para você. Você vai ter recompensa nenhuma. Isso é pré-histórico, isso é sistema. Olha o que Deus fala em Isaías 1,19. O que ele diz? Se quiser e ouvir, comerá o melhor desta terra aqui, ó. O que Deus tem para nós é aqui.
Mas você tem que sair do sistema cultural. O sistema daí do mundo, onde a pessoa fala, eu sou assim, vou morrer assim, ninguém me muda, meu pai era assim, minha avó era assim, o pai era aquele cabrunco da roça, o filho também é, o neto também é. Você tem que abrir, tem que expandir a tua mente. Você tem que ser uma pessoa em constante movimento. Até senti falta do Mário hoje. Cadê o Mário? Vou pegar ele, hein? Vou pegar ele. Vou pegar essa lanterna e fazer assim, ô Mário. Mas o Mário falou pra mim, tá? Ele já passou dos 60, né? Tá todo aquele tipão dele de playboy, mas tá com 60. Ele falou pra mim assim, entrei agora numa pós-graduação online. E ele nem precisava disso, porque ele já tem vários cursos, faculdade. Ele já é aposentado? Não. Já é aposentado, mas trabalha. Ele falou, preciso renovar meu conhecimento. Se matriculou numa pós-graduação. Aí eu falei, tá vendo? Isso é estar em constante movimento, é não pertencer ao sistema. Eu já falei lá em casa, eu não quero ficar velho jogando dama na praça não, hein? Os deuses do Egito são oriundos dos povos primitivos, já falei, eles importam os deuses. Esses deuses vão ser usados, né, para poder trazer o povo. Isso não é um sistema que acontece em 100 anos. Isso demora 3, 4, foram 5.000 anos. Tá? O ápice do Egito foi 3.000 anos antes de Cristo. Já tinha 2.000 anos de história. Os povos vão chegando e trazendo seus deuses. Toda a sociedade do Egito vivia para os deuses. Aí que está o segredo. Eles criaram um sistema onde as pessoas viviam para a religião. Vamos fazer uma analogia? Quem quer ir para o céu aqui? Levanta a mão. Quem quer viver nas moradas do céu? Quem quer? Levanta a mão. Amém? Quem quer morrer? Quem quer morrer? Se passar dos 90 anos, não vale. Preste atenção. Preste atenção. O egípcio venerava a morte. Então ele carregava aquelas pedras, fazia tudo o que fazia. E se a pedra caísse, quebrasse a coluna dele no meio, ótimo. Eu estou aqui para morrer. Os astecas, não vamos estudar isso lá na frente, mesma coisa, veneravam a morte. Tanto é que os mexicanos, que são os descendentes dos astecas, eles têm o culto da morte, eles têm o dia da morte. Já viu em filme? Eles saem com caveiras e veneram os deuses da morte. E isso é uma cultura asteca, que já existia no Egito. O deus Sete, nós vamos falar sobre ele, o deus Anubis, eram os deuses dos mortos. Então o camarada carregava a pedra, se morreu, ótimo. Então eu pergunto a você, vivemos a religião evangélica mesmo? Igual Paulo, não. Porque Paulo falou assim, estou indo para Roma. Fazer o quê? Morrer. Ué, Paulo, por que você vai? Aí ele fala, porque o viver é Cristo e morrer é ganho. Aquele era cristão. Todo mundo fala. Todo mundo falando em Apocalipse, vendo novela de Apocalipse. Graças a Deus acabou aquela porcaria. Servia para nada, só falava mentira. Você que ficou aí vendo novela de Apocalipse, você perdeu o seu tempo. Nada daquilo vai acontecer, aquilo é pura ficção. O chip já existe, irmão. Você bota o teu dedão lá, o diabo não precisa criar um chip para você. O chip está entrando aqui. Isso é enorme. Quando você sai do Brasil, que você pega um avião, você faz o seguinte, você bota o dedo. Quando você chega lá no aeroporto de Miami, quando você chega, você põe o dedo. O diabo não é tão burro de achar que nós já matamos a charada, não. Eles descobriram o meu segredo. Pô, peraí. Certo? Toda a sociedade do Egito vivia para os deuses. A elite sacerdotal e faraó constroem um panteão religioso. O que é panteão? Agora é difícil. Nosso panteão cívico é composto por questão de concurso. Quem está aí pesado no concurso, vai aprender hoje, hein, Deus?
o nosso panteão cívico. Primeiro, qual é? Bandeira. Culto à bandeira. A moeda. A nossa moeda é um panteão. Tá? Os brasões militares são panteões. O hino nacional é um panteão cívico a ser cultuado. Você que gosta de cantar o hino nacional brasileiro, não tem problema cantar não. Você já reparou na letra? Ouviram do Ipiranga, mas a gente fala um povo heróico, nossa, só escravo, trabalhando na senzala, retumbante, e o sol da liberdade, que liberdade? Em raios fuscos, brilhou no céu da pátria nesse instante, se o penhor dessa igualdade, é isso mesmo? Conseguimos conquistar com braços fortes, até agora só falamos mentira. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte, ó. Aí vem a idolatria no panteão, ó, pátria amada, idolatrada, salve, salve. Sinceramente está fora. Aí ele vai cultuando a pátria, isso é um panteão. Ou seja, é um saco de coisas que você adora. Importante. Então, por exemplo, eles constroem um panteão religioso com deuses, Ra, Nefertiti, certo? Atom, que é o deus Sol, Osíris, Ísis, Sete, Nefet. Vamos falar de alguns hoje. A elite com histórias e imagens, olha para cá, presta atenção, que vão controlar a mente e a organização do povo. Quando você constrói um panteão cívico, é para quê? Para controlar o povo. Tem gente que bota lá, ai que saudade quando eu ficava na fila, lá da minha escola, cantando o hino nacional. Você estava aprendendo a cultuar a pátria, que não te dá nada de volta. Você está lá cultuando a bandeira, que não te representa em nada. Não paga a tua luz para tu ver se o Estado vai lá, no teu seio a liberdade conquista com o braço forte. Ele vai lá e corta. Você pode estar doente, pode estar com a pessoa lá com o respirador, você pode estar com uma pessoa nos aparelhos ligados pela morte. Ele vai cortar a tua luz. Se você não pagar a tua água, tu morre de sede, você não lava a tua roupa. Se você não pagar teu carro, o Estado vai lá e toma de você. Ok? Se você, tempos atrás, alguns anos atrás, se você falar alguma coisa, você é amordaçado, preso a pau de arara. Mas o panteão cívico está lá para continuar o quê? A ser idolatrado. Quando você vai no centro da cidade, todas as ruas do centro da cidade têm nome de militares. Duque de Caxias, tem estátuas, não tem? Marechal Deodoro da Fonseca. Por quê? É o panteão nacional. Eles têm que estar aqui para ser lembrados e idolatrados. A memória que essa pátria vale alguma coisa tem que estar aqui. Então se constrói um panteão. O que é a Igreja Católica? Um panteão de deuses, de ídolos. As pessoas não conseguem sair. Quando os jesuítas chegam aqui, o que eles absorvem? A cultura indígena. E acoplam essa cultura ao catolicismo. Quando os negros chegam aqui, se acoplam muito da cultura africana. E hoje no Brasil nós somos um país construído num panteão religioso que nós não conseguimos sair, irmão. A quantidade de feriado que nós temos. Eu gosto de feriado, porque eu fico em casa. Mas mesmo eu não querendo, eu estou parando para glorificar alguma coisa. Mesmo que eu não queira. Indiretamente eu sou idólatra. Então é um sistema, entendeu ou não? O que é religião? Religião, irmão, não é só você ir na igreja, bater palma, falar glória a Deus, ou ir lá no centro, bater Isso não é nada, irmão. O sistema todo, existe uma mão invisível. Sabe, existem mentes pensantes, que estão ali para quê? Para coordenar os sistemas. Você sabe que nenhum templo religioso no Brasil paga imposto. Você sabe disso? De IPTU, não é? Você tem que entrar com uma ação
e essa ação, né, você tem um bom advogado, você consegue e não paga. Nunca no Brasil se pagará imposto. Estão falando mal aí do Crivella, que está dando mau testemunho. Ah, porque ele vai conseguir. Isso é uma lei federal, é constitucional, é a lei máxima, pétrea. Por quê? Porque nós estamos orando dia e noite para não pagar imposto? Não, porque quando a Igreja Católica foi incrustada aqui, ela já tinha o poder. Vamos ficar aqui, mas não vamos pagar imposto. Então nós, crentes, espíritas, budistas, Seixinoye, todas as religiões que têm templo, estamos na aba do chapéu da Igreja Católica. A única religião no Brasil que tem uma saída do governo para sustentá-la é a Igreja Católica, a CNBB. Nem o Macedo conseguiu. Entrou na justiça, brigou. Os homens de preto lá, não, só a Igreja Católica. Mas e a isonomia, e a igualdade? Não, aqui é outra coisa, aqui é sistema religioso. Então, indiretamente, estamos subordinados a uma mão que nos controla, gente. Uma mão que nos controla, ok? Beleza? 5. Os deuses são criados para representar detalhes naturais, né? Já falei isso. Sol, lua, Deus do sol, Deus da lua, o Deus mar. Eles importam esses deuses que mexem com o emocional. Deusa Afrodite, deusa do amor. Diana. Narciso, o que mais tem é crente Narciso. Narcisista, já viu? E adoram uma imagem econômico da sociedade. Aí o mais interessante, eles conseguem montar uma sociedade onde não havia, o que? Está escrito ali? Dinheiro. Peraí, pastor, não tinha dinheiro no Egito? Ó, os faraós nadavam no ouro. Eles sabiam do valor do ouro quando iam negociar com outros povos, mas dentro não circula moeda. Vou fazer comércio com os sumérios, vou fazer comércio com os etruscos, vou fazer comércio com os romanos. Eu uso ouro. Tem alguém pegando ouro para mim, não tem? Tem alguém nas minas. Você vê Faraó, quando descobriram o sarcófago de Tutankhamon, tinha ali, eu acho que 1,5 toneladas de ouro. Só o sarcófago dele todo de ouro, a máscara dele toda de ouro. Eu já estive lá no Museu do Cairo, eu vi essa máscara. Toda de ouro, dessa grossura assim, ó. Da onde veio o ouro? Tinha alguém cavando, mas esse ouro era para a elite. Esse ouro era para os faraós, que eram divinizados. E a base? Trabalhava por um lugar na pós-morte. Por quê? Não tinham conhecimento, não tinham nada, viviam só para comer. E o que eles ganhavam? Ração. É o que Faraó fala na Bíblia. Vou suspender a ração do povo. Moisés chegou aqui para me atrapalhar, então se eles não forem produzir palha para fazer tijolos, vou suspender a ração. Observe que esse panteão religioso era tão forte na vida do povo do Egito, que quando os descendentes, né, do povo de Israel, de José, saem, né, na caminhada pelo Egito, eles não conseguem esquecer. Arão, construa-nos deuses. Por quê? Estamos sem eles. Estamos sozinhos nesse deserto. Os deuses ficaram lá. Eu não lembro do nome, mas havia um deus egípcio da punição. Um deus que punia quem abandonasse os deuses do Egito. Tinha um deus para isso também. Passa, está aí nessa apostila, está escrito aí. Pode passar. Então, olha só. Irmãos, eu fiz 70 slides, não dá para usar tudo. Nós vamos até, quando der 6 horas eu termino, semana que vem a gente continua, ok? Estão entendendo? Amém. Sério o assunto, né? Tem pessoa que quer falar de múmia, né? Pessoa que quer falar daqueles dos caras velhos. Mas o legal, o gostoso do negócio é quando você entende o contexto. É quando você entende
o que o diabo não quer que você entenda. É quando você entende o que está ali, ó, diante dos seus olhos, mas você não vê. Tá? Deixa eu dar uma piscada aqui, quando meu sogro me deu, eu tenho que usar. Dá uma piscadinha aqui, ó. Pronto. Olha ali, Faraó ao centro, ó. Quem desenhou isso aqui, gente? Não fui eu. Isso aqui é um desenho egípcio de milhares de anos. Olha o que os caras desenvolviam. Lembra que eu falei da arte rupestre? Aquilo vai, a tecnologia vai aumentando. E sabe o que eles descobriram? Que a imagem, ela é a melhor forma de absorção dos deuses. Por exemplo, antigamente aqui, não sei se ainda existe, pessoal que é católico das antigas, quando você comprava uma Bíblia católica, ela era dessa grossura aqui, não era? De um lado era um desenho, do outro lado era a escrita. Quem já leu essa Bíblia? Já pegou? Quem já viu? Vocês nunca viram? Então, antigamente, a Bíblia é grandona, aí você abre de um lado desenho, e aqui do lado, por quê? Porque a melhor maneira de você absorver a história é vendo a imagem. Um desenho. Como é que a criança estuda? Primeiro com desenho. Ela vai associando as coisas. Mas o povo sempre foi analfabeto. A grande maioria do povo não sabia ler nem escrever. Isso era da elite para cima. Então o que tinha? Desenho. Olha o desenho. Faraó. Isso aqui é esse aqui. Isso aqui eu acho que é 7, né? Que cara é essa aqui? É de quê? Não. De Anubis é um chacal. Isso aqui é um porco formigueiro. Só existe no Egito. Depois você procura lá. Um porco formigueiro é como se fosse um tamanduá, né? Mas é parecido com isso aqui, mas é um porco. É um deus porco, tá? Aqui na mão dele, ó. Isso aqui é um símbolo que tem em todos eles, né? Uma espécie de cruz, símbolo de poder também. E aqui é pode ser Ísis, tá? E aqui o faraó, a encarnação de Osíris. Eu vou explicar isso talvez na terceira aula, na segunda. Porque Osíris é o deus principal, é o Jesus deles lá, tá? E o faraó é a encarnação de Osíris. Então, quando o povo via isso aqui, é como se visse o Faustão, que o pessoal adora ver Faustão. Os nossos heróis, Gretchen, essa grande heroína, lutadora, que foi no... Né, aquela, como é que é a música dela? Esqueci. Vai, como é que é a música dela? Não precisa dançar, não. Como é que é? Vai, não precisa imitar, não, só fala. Né? O pessoal sabe, o pessoal não está falando, esqueci mesmo. É conga, essa heroína que batalhou a vida dançando com caraconga. Tu liga a televisão, a imbecilidade, irmão, passa o limite da racionalidade. Acabou o jogo da Copa, aí deixei a televisão ligada. Chacrinha, estão revivendo Chacrinha. Aí tava lá, olha quem tava lá. Luciano Huck, outra besta, a mulher dele, outra besta quadrada, a outra besta redonda, aquele outro que era gordo ficou magro, o Marques. O panteão global reunido em si, contando piada, vendo mulher rebolando lá. E o povo, nossa, os nossos artistas, as nossas estrelas globais. Sabe o que é isso? É isso aqui, ó. É a mesma coisa. O povo do Egito passava naquelas muralhas construídas. Olha o faraó, olha Sete, olha Ísis. Aí, se você observar, toda a história egípcia é contada em gravuras, em desenho. O povo ficava saboreando aquilo. Olha, meu Deus, olha, caramba, o Deus tal fez isso. Olha o Deus tal, o Deus águia, nosso Deus serpente, o Deus sol. Olha, filho, vem ver. Nós fazemos isso inconscientemente. Nós acabamos por fazer também. E não quero dizer aqui que não vamos ver o programa de televisão, não. Mas veja consciente. O que o pai faz com o filho quando nasce? Quando meu filho nasceu, eu botei a camisa no Flamengo dele. Pá!
O que eu fiz? Eu já estou colocando ele num panteão. Por quê? Doutrinário. O que ele faz? Aqui, filho. O Deus do papai é Osíris, viu? Não é o sétimo, é o Osíris. Falou Osíris. Osíris. É isso aí. Passa. Vamos, eu vou falar mais ou menos os 10. Isso é rápido. O principal Deus, poderoso, desde o início. Ó, Ra. Lembra da Baby Consuelo, na década de 80? Ra! Você lembra disso? Você é velho, hein? Você não lembra, não? Até isso lembra. Você tem minha idade. Não lembra? Quem lembra? Quem lembra disso? Pastora Diva lembra de tudo, graças a Deus. Só eu e você. Ó, aí o que acontece? Nesse panteão criacionista, desculpe, construíram os deuses, criaram um Deus principal, o Ra, Atum. E sempre são nomes muito fáceis. Baal, qual é o nome dele? Baal. É o Deus, Deus Ba, né? Ó, principal criador do mundo, representa o sol, e ele encarnaria nos faraós. Tinha cabeça de águia e corpo de homem. A maioria dos deuses, 90%, são cabeças de um bicho e corpo de homem. É a humanização dos deuses, ou seja, traz aquela característica animal e humaniza. Quem vai copiar isso dos romanos? Muito fácil. Qual povo? Os gregos. Os romanos também. Minotauro. O Minotauro, na verdade, é um deus egípcio, que é o Minos. Depois ele vira Minotauro. Cabeça de touro, corpo de homem. Eu morria de medo, porque no sítio do Pica-Pau Amarelo teve um quadro com o Minotauro. Eu ficava morrendo de medo. E vocês lembram, né? Passou. 7. Tá vendo? Cabeça de parece um cachorro, mas não é. É um porco formigueiro. Botei aqui, olha lá. Porco formigueiro. É o Deus do caos, da escuridão, das guerras. Então, por exemplo, o exército vai para as guerras, aí o líder chama o sacerdote, né? De 7. Aí ele vem, faz a reza, e o povo vai. 7 estará com vocês, tá? Aí eles têm no imaginário o quê? Um porco, um bicho esquisito, um bicho, entendeu? Cai no imaginário, aquilo mexe com o emocional, tá? Representa equilíbrio cósmico, equilíbrio mal. Isso aí é mais filosófico. Vai, próximo. Ísis, irmã, grave esse nome, Osíris. Nós vamos falar desse camarada aqui muito, tá? O mito de Osíris. Ísis é a esposa e irmã de Osíris. Então eles criam no panteão religioso do Egito um sistema para legalizar o casamento dos faraós com as próprias irmãs. Por quê? Eles criam na cabeça deles uma ideia que não podiam se misturar com ninguém abaixo deles. Então eles têm relação e vivem entre a própria família. Com o passar das dinastias, a maioria dos faraós vão morrendo com 15, 16 anos. Por quê? Porque a genética vai se desconstruindo. O próprio rei Tutankhamon, o faraó, ele morre com 18 anos. Ele tinha problemas genéticos. Ele parecia um monstrinho. Por quê? Porque ele era filho de irmãos. E engraçado que na história moderna, a dinastia austríaca nunca entrou em guerra. Por quê? Porque eles casavam os seus parentes entre si. Então não tinha guerra, um querendo roubar o que era do outro. Em vez de roubar o que é do outro, casa com a minha sobrinha, casa com a minha filha, casa com a filha, casa com o primo. Aconteceu até de irmão casar com irmão. E uma delas está presente na nossa história, né? Que é a Leopoldina. Ela era dessa dinastia, certo? E ela morre doente, morre cedo. Ela morre com 21 anos de idade. Mulher de Dom Pedro I. Doente, porque vem de uma série de filhos que são filhos entre irmãos. Então eles eram assim, tá? Foi adorada até na Europa durante o cristianismo. Alguns dizem, historiadores mais céticos, que Ísis é Maria, mãe de Jesus.
que os católicos pegam as qualidades de Osíris e trazem para o catolicismo para já aproveitar aquele panteão existente. Entenderam ou não? Entenderam? Ou seja, ela entrou na aba do chapéu. Protetora e piedosa. Quem é? Maria. Suas lágrimas formaram um Nilo. Quando Osíris é morto, ela chora, que ela vai ser esposa dele. Aí a tradição, a cultura religiosa diz que as lágrimas de Ísis formam um Nilo, o segundo maior rio do mundo. Tá? Bora. Osíris, é esse aí. Só que eu vou ter uma aula só sobre ele. Tá? Descendia direto de Ra. Tá? Não era filho de Ra. O pai de Osíris era Nut. Nut, ou era mãe? Nut e Get, assim, que era o Sol e Terra. Sol e Terra. Tá? Mas eram descendentes do próprio Deus Ra. Primeiro faraó do Egito. Tá? Só que ninguém nunca viu esse primeiro faraó. É a lenda. Sua morte se torna um mito. E olha, o mito dele é de 3000 a.C. Vai. Horus é filho de Osíris. Nasceu de forma extraordinária. Sabe como ele nasce? Sete, que é o deus da guerra, é irmão de Osíris. Só que ele quer o trono de Osíris. Ele pega Osíris e mata Osíris. Tá bom? Pega o corpo dele, corta em vários pedaços e espalha pelas terras do Egito. Curiosamente, esses pedaços que foram espalhados de Osíris nas terras do Egito são onde tem as 7 maiores cidades. Então o povo cria tanto que o corpo de Osíris, os pedaços caíram naquele lugar, que ficavam ali e viviam ali e criaram cidades, capitais ali. Para você ver como é que é sério o negócio. E aí, eu estou falando de Horus, como ele nasceu. Aí, Ísis vai, pega todos os pedaços de Osíris, leva para o Egito de volta, para a beira do Nilo, e ele é mumificado. Então isso dá sentido à mumificação. Tá? Alguém inventa essa história para legalizar a mumificação. E ele ressuscita. Ela se transforma num falcão e tem relação com Osíris. Dessa relação nasce Horus. Aí ele nasce com cara de falcão, em corpo de homem. Tá? Deus da luz, protetor dos faraós. Lá na frente ele vai vencer Sete e assume o trono do pai. Porque o pai morre e ressuscita. Aí alguns dizem que também isso corrobora o mito de Jesus. Tá? Que o mito de Jesus na verdade é um mito egípcio. E aí ele vai para o Campos Elíseos. Tá? Próximo. Ator. Tá? Esse é muito interessante. Olha bem a cara dela. Cultuada antes dos egípcios. Deus abate. Fêmea de Baal, da fertilidade. Ela vai ser a esposa de Horus. Personifica o amor, música, beleza e eternidade. Torna-se Afrodite para os gregos e Vênus para os romanos. Mas a cara dela é de quê? Que cara é essa aqui? O que é isso aqui? É uma cara de vaca. É uma deusa vaca. Por causa da fertilidade, do leite, da carne, tá? Da procriação. Eu acho que tem uma estátua dela aí. Olha lá. A cara dela de vaca. Ó. Isso é uma personificação dela como vaca mesmo. E isso aí é uma descendência de Baal, que era o deus touro. Isso vai andando, irmão. Chega até na Índia. Era adorada mesmo. Tá? Só que na Índia, a vaca não é adorada por fertilizar e dar leite. A vaca é adorada por ser o meio de transporte de Shiva. Então, como ela é o táxi, é o Uber de Shiva, ninguém ousa mexer. Assim como o rato também é um meio de transporte de um deus. Ninguém mexe com o rato. Eles comem cachorro, mas não comem rato. Na Índia, que eu estou falando. Passa. Anubis.
Esse tem cabeça de chacal. Filho de Osíris também. Só que é filho de Osíris com uma amante. Para quê? Para legalizar o adultério entre os faraós. Então surge um Deus. Uma deusa é legalizado também, porque é um Deus para aquilo. Os deuses explicam tudo. Criador das múmias. Ele passa a ser o Deus da mumificação, porque é ele que ajuda Ísis a embalsamar Osíris. Tá? Ele vai ser o guardador do mundo dos mortos. E aí a Grécia assume esse Deus como Hermes. Hermes é o nome de um deus grego. Tá? É um mensageiro dos deuses da Grécia. Próximo. Filhos de Ra. Ra, o poderoso. Irmãs de Osíris. Bastet, cabeça de gato. Fertilidade e sexualidade. E Sekhmet, deusa da punição para os traidores. Essa aqui. Acabei que eu botei, ó. Cabeça de leão. Se alguém ousasse não adorar os deuses, eles invocavam essa deusa. Invocavam, né, eles chamavam o carrasco para matar. Certo? Próximo. Tudo isso controlava o povo, irmão. Tudo isso controlava o povo. Aí sabe o que o crente fala hoje? Deus vai pesar a mão sobre você, irmão. Deus não vai deixar barato, não. Deus é o justo juiz. Irmão, sabe o que a Bíblia fala? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, esquece isso. Deus é perdão. Deus é amor. Quem usa deuses para punir é o homem. Certo? Ó, aquele cara é macumbeiro, hein? Ah, olha o despacho ali na tua porta, vai. Tudo isso é pré-histórico. Osíris, eu não vou falar dele, e a gente vai falar dele a partir da aula que vem. Tá bom? Entenderam? Deu um nó na cabeça aí?